Comunicar-se com o outro de uma forma saudável, íntegra, que gere entendimento. Quem não deseja viver isso todos os dias, especialmente quando se trata de relações íntimas? Olha, aqui no consultório, esse é um tema bastante frequente e é o motivo de eu gravar esse vídeo. Quantas são as pessoas que na intimidade estão se vendo travadas para poder estabelecer conexão com o outro, poder olhar de uma forma convergente e que busque uma solução comum que contemple a necessidade de ambos, sem um melhor lado do que o outro, uma melhor versão da história do que o outro. Esse vídeo é sobre isso e eu acho que a gente tem pontos bem importantes para refletir juntos aqui. Comunicação pressupõe uma via dupla, não é mesmo? Um fala e tem o outro que está na posição de escuta. Eu vou começar falando desse lugar da escuta. O quanto é desafiador a gente realmente estar receptivo ao outro. Receptivo significa eu me abro para conectar, eu me abro para sentir com, eu me abro para que este movimento que o outro faz de trazer um conteúdo para mim, ele possa ser validado. E percebe o quanto tem de dinâmicas ocorrendo nessa postura que aparentemente escutar é tão passivo e tão sem atitude. Muito pelo contrário, o estar nesse lugar receptivo, ele exige um treino de presença, ele exige um concentrar-se, então eu estou totalmente no aqui e agora, eu não estou com o meu corpo largado ou disperso, olhando com um olho a pessoa e o outro olho o celular ou o relógio. Eu não estou com uma bolha de pensamento correndo em paralelo enquanto eu estou aqui me dizendo na escuta. Eu estou realmente me colocando em alinhamento com o outro. E isso é um gesto humanitário super exigente. E muitos dos problemas de comunicação eles começam desta maneira de não estar disponível para o outro, porque corporalmente tem uma negação, mentalmente tem uma negação e na atitude muitas vezes o outro ainda está se abrindo e eu já trago uma devolutiva em cima, ou seja, eu desrespeito o tempo do outro de se expor. Passo 1, respirar e se abrir para realmente poder escutar o que o outro lhe traz. Junto com isso, existe o lugar da neutralidade, ou seja, que eu posso oferecer ao outro uma não parcialidade, ou seja, eu não vou me seduzir por uma história que me convida a reagir A ou B, ou me alinhar com uma determinada parte da história e rejeitar outra. É super delicado isso, mas é tão fundamental que a gente possa realmente abrir o coração para incluir aquilo que é dito e aquilo que ainda não foi dito nem percebido por quem está na minha frente. É um ponto-chave da história, porque muitas vezes o que o outro traz para ser compartilhado está difícil, não é simples, não está confortável, por isso o dividir com o outro. E aí, se a gente pode primeiro receber a atitude da escuta e no segundo passo abrir essa necessidade de vamos olhar além sem julgar, sem tendências de caminhos ou de certos e errados, eu estou ajudando que o outro também possa ampliar a própria percepção da questão que não lhe é fácil de lidar. Mais um passo que conecta. Eu percebo que não é fácil para o outro. Não é fácil estar nessa condição mais vulnerável, nessa condição de ter que trazer um assunto à tona. Porque quantas vezes a gente mesmo se nega, finge que está tudo bem, disfarça trabalhando demais ou se ocupando demais com algum assunto e existe uma questão. Quando eu me abro para falar de um ponto para o outro, eu já estou manifestando um lugar não pronto, um lugar que
pede o fazer junto, que pede uma atenção convergente para um aspecto. Então, muitas vezes isso não chega de uma forma mansa, porque o outro pode se comunicar até numa forma agressiva comigo, o que vai me provocar ainda mais a tentação de entrar na reatividade, mas se eu estou disposta, a lapidar essa minha comunicação, que eu possa permanecer nesse lugar de olhar, escutar, sentir o outro e dar um lugar para o sofrimento que está por detrás de tudo que a pessoa está dizendo. Muitas vezes a raiva, ela esconde uma tristeza profunda. Muitas vezes a acusação, o ciúme, uma paranoia de perseguição que o outro te traz, está escondendo uma dor de uma insatisfação muito grande que está lá por de dentro e ainda não foi vista. E se a gente busca chegar num horizonte de entendimento, percebe a importância da gente não acessar o mesmo gatilho de reatividade e dar espaço para aquilo que dói dentro do outro e que ainda não pode ser plenamente reconhecido. Eu desarmo em mim e ajudo o outro a gradualmente desarmar dentro dele esse mesmo mecanismo. Tem um mestre espiritual que eu gosto muito, ele diz que se bateu na porta da tua casa, é uma mensagem para você. Então, se um problema ali é comunicado ou chegou para você dessa maneira, a pessoa está partilhando uma questão desafiadora com você, receba. Não finja que não é com você, não queira contra-argumentar, estabeleça de novo esse caminho. Eu recebo, eu escuto, eu não te julgo, tem uma dor aí dentro e isso também tem a ver comigo. A gente está indo para mais um degrau nessa comunicação empática e que é capaz de nutrir entendimento, que é capaz de organizar dois na direção de algo comum, uma solução ou um entendimento ou uma troca que ambos se sintam melhor do que no primeiro momento. Aqui tem um ponto que eu acho bem importante a gente ressaltar, que é a intenção do se comunicar com o outro. Agora eu já estou indo um pouquinho para a ponta de quem fala. Muitas vezes a gente fala porque a gente está querendo se ouvir. É mais um pensar em voz alta do que propriamente estar aberta para que o outro receba e no momento ele me dê uma devolutiva. Então tem uma resistência muitas vezes inconsciente na hora que a gente fala, que é: qual a minha intenção em falar isso? Eu falo porque eu estou pensando alto, eu falo porque eu quero provocar uma determinada reação ou quero que o outro olhe para um determinado aspecto meu pessoal. Eu falo porque eu tô querendo um aliado contra alguma coisa que eu não tô conseguindo lidar sozinho. Eu falo porque algo em mim tá explodindo e eu não tô conseguindo dar vazão a não ser por palavras e argumentação. Existem várias nuances que têm a ver com a intenção por detrás da nossa comunicação. E aí, de novo, é um lugar que unicamente você pode sacar. Não depende do outro te dar essa devolutiva. À medida em que a gente vai para os processos de autoconhecimento, a palavra ela se torna mais refinada. A gente vai enxugando um pouquinho os blá blá blás, primeiro na mente, porque a gente se centra, então a gente acalma esse ritmo mental, e depois no momento da fala, da troca, o que a gente põe? O essencial, o que realmente está afetando, o que realmente pega e dói dentro de mim e o que é importante nesse contexto de compartilhar com o outro, para que a gente não entre naquele tipo de comunicação muito tóxica, onde eu vou despejando sem nenhum tipo de consciência um monte de histórias em cima do outro. E quantas vezes a gente está fazendo isso sem muita clareza ou está na posição contrária, está vendo o outro despejar esse monte de informação pautada em raiva, pautada em desentendimento, pautada em não aceitação,
em muito dor, né, negada, e a gente recebe tudo isso e fica como? Então existe aí um lugar onde a gente começa a sacar o meu papel enquanto aquele que fala, aquele que comunica. É uma comunicação tóxica para o outro, é uma comunicação que nos leva para um lugar comum mais legal. E imediatamente a gente passa a falar do sentir. Por quê? Eu comunico a partir do meu filtro. Eu sinto assim. Não tem uma verdade única. Em tudo na nossa existência, na nossa sociedade, cada um vai ter um filtro, um prisma para olhar determinado assunto. E à medida em que eu começo a assumir a minha autoria, a minha visão, fica mais fácil do outro poder também assumir que talvez ele não concorde, que talvez ele veja diferente. E aí, se a gente respeita o nosso, a gente passa a respeitar o do outro. Então já não tem um jeito certo. Eu não quero convencer mais o outro de que isso é assim ou assado. A gente está olhando a partir de referenciais diferentes para o mesmo ponto. E isso traz muito da minha conexão com a minha história pessoal, com a minha biografia, da onde eu venho, quais são os valores que a minha base familiar me trouxe, a partir dos discursos que eu ouvi dentro de casa, da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, das pessoas que influenciaram na minha criação, se forma uma referência para aquilo que eu passo a visualizar como legal ou não legal, bom ou ruim. E isso tudo está filtrando também a maneira com que eu comunico, sem muitas vezes a gente estar consciente. Então, quando a gente fala para mim soa assim, tal coisa, eu dou espaço para que o outro fale para mim não. Percebe a diferença? Né? Se eu chego e falo, não, é assim, assim, assado, eu estou sentenciando, eu estou fazendo um veredito que limita uma determinada visão. Quando eu busco uma comunicação que seja mais saudável e permita interações variadas para todos, eu coloco que é o meu filtro, é como eu sinto, é como eu pude olhar para tal ponto. Há um ponto que é o não comunicado, aquilo que ainda está em formulação dentro de nós, aquilo que muitas vezes até envergonha de certo ponto, por ser uma imaturidade, por ser ainda um jogo de manipulação que eu aprendi lá na minha infância para conquistar aquilo que eu quero, e muitas vezes eu tento disfarçar isso através de uma comunicação velada para o outro, ou seja, eu desvio o foco, eu levo, sabe, aquela comunicação que dá voltinhas para chegar num ponto chave. Isso é uma maneira de ir trazendo o outro pela minha dificuldade de encarar que tem uma questão difícil aqui dentro. Então, mais um ponto para a gente prestar atenção, o quanto eu estou inteiramente me colocando transparente naquilo que eu falo, naquilo que eu exponho para o outro. E tem intenção aí por trás, lembra do segundo ponto que eu falei de quem comunica. Qual é a minha intenção ao trazer e compartilhar isso com o outro? A partir desse ponto, eu creio que na dualidade de quem fala e de quem escuta, a coisa já começou a ficar um pouco mais amistosa. Não tem um agressivo demais e um acuado demais. Ambos estão sendo respeitados nos seus espaços. E aí, bastão passa para um lado, bastão passa para o outro, e a partir deste lugar a gente vai fazendo como aquele desenho do símbolo do infinito. Uma fala vai, toca em mim, eu a sinto, dou uma devolutiva, às vezes num silêncio, às vezes numa fala, às vezes num olhar compassivo, às vezes num toque, e aí aquilo que a gente busca, que é convergência, entendimento, começa a se tornar possível. Senão, a gente fica aqui em cima, a gente fica só num jogo bastante excitante, bastante peculiar, de
trazer a melhor argumentação, de trazer toda uma inteligência, de trazer toda uma experiência de vida que consiga dar para o outro o convencimento de que eu sei qual é o caminho. Quando a gente fala de comunicação empática, a gente está trazendo para cá, a gente está trazendo coração para dentro da comunicação. E a partir daí, a fala ela é mais calma, ela é mais seletiva e ela busca lugares comuns, ela busca pontos de encontro, ela não busca o ataque que derrota o inimigo, muito pelo contrário, ela busca que a devolutiva aconteça como símbolo do infinito, para que a gente junto se sinta ampliando repertórios, trazendo uma lucidez e uma clareza para um ponto que chegou para nós dois conversarmos e que a partir de uma maneira assim integrada e mais empática de comunicação, que a gente possa realmente chegar talvez a um outro lugar antes dessa conversa começar. Eu queria deixar essa reflexão, acabou ficando um pouquinho teórico, mas eu acredito que são maneiras da gente entender melhor o ponto onde a gente está. E eu queria deixar uma referência, que é este livro, que se chama Arte de Comunicar. Para mim, assim, um dos pilares, Bíblia mesmo, de como que a gente estabelece esse lugar de empatia perante o outro. Tá joia? Então, agradeço pela sua atenção, mantemos a sintonia. Até já!